O mercado dos Estados Unidos teve um choque nos últimos dias. O Silicon Valley Bank, também chamado de SVB, faliu. A falência é a maior de uma instituição financeira no país desde a crise de 2008. Afetado pela alta de juros nos Estados Unidos e com problemas para honrar o pagamento de títulos, o Silicon Valley Bank viu as ações despencarem após uma corrida por saques. Autoridades da Califórnia assumiram o controle da instituição e garantiram a proteção de depósitos de até $250 mil. A quebra da organização bancária fundada em 1983 e focada em atender empresas do ramo tecnológico causa instabilidade econômica e lembra a crise de 2008. O presidente Joe Biden procura tranquilizar a população. Afinal, o dinheiro que guardamos nos bancos não fica lá parado. Ele é utilizado pelas instituições financeiras na qual confiamos nossas remunerações. O presidente afirmou que o governo vai fazer todo o possível para que os poupadores recuperem o dinheiro e que os contribuintes não vão ser responsabilizados pelos prejuízos. Vou pedir ao Congresso e aos reguladores bancários para fortalecerem as regras para os bancos para fazer com que seja menos provável que esse tipo de falha aconteça e para proteger empregos americanos e pequenos negócios. Não é somente o SVB que enfrenta contratempos. O Credit Suisse da Suíça operou em grande queda esta semana e disse que tomará empréstimo de até 53,7 bilhões de dólares do Banco Central do país. O título do segundo maior banco da Suíça chegou a desvalorizar 30% e estabeleceu uma nova mínima histórica de um franco suíço e 56 centavos. Será que essa falência do SVB é o princípio de uma crise econômica mundial? O Brasil pode ser afetado? Para responder esses e outros questionamentos, o Direto ao Ponto tem uma conversa desta vez com o economista e professor da Universidade Fevale, José Antônio Moura. Eu sou o Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. José Antônio, eu gostaria que você começasse a nossa conversa dizendo quais são os elementos que explicam essa falência do SVB. Bem, Lucas, é um prazer estar com vocês aqui. Vale lembrar, assim, que os bancos americanos eles são segmentados, né? Então, vamos dizer, esse susto que nós tivemos na última sexta-feira com a falência do SVB, que trabalha especificamente com a tecnologia, né? Então, isto, né, que obviamente a tecnologia hoje tem um poder muito grande na economia, né? Todos sabemos o quanto a tecnologia é importante, né? E esse banco, como da área de tecnologia, inclusive é conhecido como Banco das Startups, né? Porque ele faz empréstimos, recebe depósitos das startups. Isso realmente assustou bastante o mercado, né? Então, essa falência do Silicon Valley Bank e também, né, por consequência, o Signature Bank, eles provocaram um abalo no mercado americano, obviamente, né? Mas o Fed, né, as autoridades do sistema financeiro agiram rápido, né? E anunciaram que todos os correntistas poderiam tirar os recursos e também anunciou um crédito emergencial para os bancos que necessitem. Tá? Então, isso acalmou bastante o mercado. Né? Então, o SVB era o 16º banco americano, tá? E ele, em 2019, ele teve uma ascensão muito grande, né? Passando do ativo de 60 para 190, quase 200 bilhões, né, de dólares, já nesse ano 2020. Né? Então, é um banco que vinha crescendo bastante, tá? Mas o que provocou basicamente essa corrida, né, essa falência, foi uma decisão num momento, né, que a economia, houve uma inversão da economia, não digo na americana, mas mundial. Né? Então, o banco, com esses ativos, com esses depósitos, ele investiu 91 bilhões em títulos do fundo imobiliário, né, que rendia 1,76 por ano. Porém, com essa inflação mundial e essa consequência, né, da Covid, da guerra da Ucrânia na Rússia, isso fez que
todos os mercados fossem impactados e os países aumentaram os seus juros por conta do aumento da inflação, né? Os Estados Unidos não via uma inflação assim há mais de 40 anos, né? Então, desde 2008, né, que foi a última crise, né, os juros aumentaram basicamente de 4,5% a 4,75%, quando eram ali 0,25%, 0,5%. Então, isso levou uma corrida para esses títulos dos investidores, né, para que rendesse mais a rentabilidade dos seus investimentos. Então, houve um saque maciço, né, do banco. Houve uma corrida, né, bancária para sacar esses recursos e aplicar em títulos, e o banco, então, ficou com um ativo, vamos dizer, aplicado num ativo que rendia muito menos do que os juros, né, 1,76 para 4,5, uma diferença grande, né, e houve, então, muitos saques, né, e isso fez com que o banco tivesse que fazer uma venda, né, dos seus títulos, né, que estava em carteira, com prejuízo. E isso assustou ainda mais os correntistas, que provocaram uma corrida bancária, né, quando um grande número de clientes solicita ao mesmo tempo o resgate de suas contas e, claro, vai abalar a relação financeira, a saúde financeira do banco. Então, por conta dessa decisão, né, de aplicação em títulos imobiliários, que até então tinha uma rentabilidade acima, né, dos juros americanos, e com essa inversão dos juros, levou então essa derrocada e a falência dos dois bancos. José Antônio, quando a gente fala de instabilidade econômica nos Estados Unidos, muitos podem se lembrar da crise de 2008. A crise de 2008 foi considerada por muitos economistas como a pior crise econômica desde a Grande Depressão em 1929. Em 2008, a crise aconteceu devido a uma bolha imobiliária dos Estados Unidos, causada pelo aumento dos valores imobiliários, que não foi acompanhado por um aumento da renda da população. Qual a diferença entre esse desequilíbrio e a situação de 15 anos atrás? 2008 foi a chamada crise imobiliária, né? Em função do sistema, né? De como é o sistema de financiamento hipotecário nos Estados Unidos. Então, é claro, quem faz o financiamento para o sistema hipotecário, né, para o sistema habitacional, são os bancos. Então, com a crise, as pessoas não conseguiram pagar suas hipotecas, foram abandonando os imóveis, e isso, claro, abalou o caixa do sistema financeiro. Então, ele nasceu fora do sistema financeiro. Esse caso, ele já nasce no próprio sistema financeiro, tá? Até sobe um alerta para essa questão de juros, a taxa de juros excessiva, que, de certa forma, vai influenciar ou vai ter impacto nos investimentos dos bancos, né? Então, 2008 foi uma crise mais de ativos, né, do que do próprio sistema financeiro. O que nós temos depois dessa crise de 2008 é uma regulação maior no sistema bancário americano, mas por conta dessa surpresa, ainda se mostram algumas falhas, né, que certamente o Fed tem que corrigir. Trazendo aqui para o Brasil, nós temos um dos mais modernos regulação do sistema bancário, né? Então, isso é um fator muito positivo, né? Já que o Banco Central controla minuto a minuto as reservas dos bancos, e isso já cria um alerta e o Banco Central pode intervir mais rapidamente, né? Para que não haja essa crise sistêmica, vamos dizer assim. José Antônio, como você mencionou, o governo estadunidense atuou resolvendo honrar todos os depósitos existentes. Isso pode ditar a maneira como esse tipo de problema será lidado no futuro? Podemos ter pressões para ações semelhantes em outros países, como, por exemplo, no Brasil? Sim, nós já tivemos, por exemplo, no governo Fernando Henrique, lá no início do governo Fernando Henrique, uma reestruturação do sistema financeiro
com a venda dos bancos estaduais. Aliás, hoje o único banco estadual existente é o do Rio Grande do Sul, o Banrisul, né? Porque os bancos estaduais, basicamente, eles financiavam o governo e, vamos dizer assim, no jargão, né, era um saco sem fundo, né? Então, é muito preocupante. Então, a reestruturação do sistema financeiro no Brasil começou ali, em que o governo vendeu os bancos estaduais, né? E aí teve uma entrada até importante de bancos internacionais. Ali veio o Santander, por exemplo, comprando o Banestado, que era o maior banco, né? Isso foi, então, dando mais segurança e equilíbrio ao sistema financeiro, e depois veio toda a parte da regulação, e depois nós temos hoje um sistema, né, um sistema de pagamentos brasileiros, que ele é bastante... Ele é do modelo canadense, né? E ele é bastante rígido e bastante controlado. Então, a regulação nossa, inclusive, é bom lembrar da Basileia III, né? A Basileia, um acordo da Basileia, saiu do grupo dos 20 lá nos anos 2004, né? E ele vem se estruturando, já estamos na versão 3, né? Em que os bancos são obrigados a cumprir algumas exigências, por exemplo, estrutura do capital, tem que ter um cálculo ponderado do risco, né? Ele não pode ser muito alavancado, né? A definição do capital, requerimentos de capital, índice de liquidez. Então, os bancos são obrigados a respeitar esse acordo da Basileia. Isso é no mundo inteiro, né? É um acordo mundial, justamente para que não ocorra corromper, por exemplo, o sistema, porque nós estamos falando de um sistema. O que acontece simplesmente com os bancos? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui no Brasil. Diariamente, os bancos tomam dinheiro emprestado uns dos outros, porque você tem obrigações naquele dia, às vezes não tem o caixa, está investido o dinheiro. Por exemplo, o Bradesco toma dinheiro do Banco Itaú, a que taxa? A 13,75, que é a taxa referencial ao Selic. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. Essa foi a primeira reunião do Copom sob governo Lula. O Copom justificou a decisão ao analisar o ambiente internacional e as perspectivas da economia brasileira. E o Itaú ele vai tomar o dinheiro no Banco do Brasil para emprestar para o Bradesco, na Caixa Econômica. Então, os bancos, todos os bancos, os grandes e os pequenos, fazem essas transações. Vamos dizer que, no caso de uma falência de um banco, o que pode acontecer? Ele não paga o banco A, que aí, por sua vez, não tem dinheiro para pagar o B e o C, e o sistema falha, né? E é aí que o Banco Central atua, olhando as reservas e vendo as aplicações, os investimentos, e o que o banco está fazendo para que não haja essa quebra do sistema financeiro. Agora, é bom lembrar, né, que nós tivemos uma sexta-feira negra, lá nos anos 80, em que houve um boato, né, que um grande banco ia quebrar, e aí as pessoas saíram em direção ao caixa eletrônico e a saque no banco, nas agências que, inclusive, aquele dia a Bolsa precisou fechar e os bancos também, porque era um boato e o Banco Central tinha plena consciência que o banco não estava quebrando. Então, é muito complicado. Por exemplo, o que aconteceu no SVB foi isso. Os clientes foram lá, sacaram o dinheiro. Como é que o banco vai honrar os depósitos se o dinheiro está investido, né? Então, ele precisa vender os papéis para virar dinheiro, né, para pagar os correntistas. Então, essa questão da boataria também é muito complicada. Até que, nesses dias aí, o que aconteceu? O volume de depósitos em grandes bancos cresceu bastante, né? Porque os correntistas de bancos menores, eu tenho aqui um risco e vou, então, ficar num banco grande que ele tem menos chance de quebrar, né? E lembrar também, Lucas, que o Banco Central... como aqui no Brasil, nós temos o fundo garantidor, né? Então, o fundo garantidor, ele cobre esses depósitos. Os Estados Unidos vai usar esses recursos para cobrir os depósitos, tanto do Signature quanto do SVB. E aqui no Brasil, a nossa legislação, a regulação é até R$250 mil por CPF. Então, por exemplo, até 250 mil eu estou coberto. Se eu tiver mais de 250 mil, eu posso, por exemplo, aplicar em 2 bancos, né? Pulverizar ali para que eu tenha a garantia desses recursos. Sim, e falando exatamente dessa questão de instabilidade, estamos acompanhando a fragilidade no Credit Suisse. Há risco de o que aconteceu com o SVB causar um efeito dominó e isso ser o passo inicial para uma crise mundial? Ou você acredita que são, por exemplo, movimentações esperadas
e que o pior já passou? Eu acredito no sistema, na regulação do sistema, né? Os bancos centrais do mundo não vão deixar corromper o sistema, porque o sistema financeiro ele é a base de tudo, né? Do comércio, né? Da economia, claro, porque nós estamos falando em dinheiro e nós estamos no regime capitalista, né? Então, eles vão agir mais rapidamente. Vão ter que colocar dinheiro em alguns momentos, sim, talvez o Banco Central no Credit Suisse, né? Que é um grande banco, né? Vai ser teoricamente suportado com recursos, aportado com recursos, ou depois, se a situação começar a se complicar, se preparado para venda para um outro grande banco, né? Então, os bancos também, os grandes bancos, eles vão se proteger, né? Porque hoje nós temos os bancos mundiais, né? Os bancos estão no mundo todo. Então, de certa forma, eles têm que proteger o sistema. Não há, por exemplo, embora são concorrentes, ninguém torce para outro banco quebrar porque quebra o sistema, né? Então, isso é importante, né? Que os bancos também eles vão se proteger, vão atuar junto e atuar junto com o governo, claro, pressionando por recursos, e o governo vai ter que atender, né, num momento delicado, que todos os países estão passando por crises, né, de liquidez, ajuda humanitária, por exemplo, da guerra, aqui no Brasil, a questão do orçamento público. Se hoje eu gastei R$30, metade do carrinho, ele está a metade. Antigamente eu gastava 30 e levava o carrinho cheio e ainda sacolinhas na mão. Mas isso seria o pior, né? Então vai ser atendido, né? Vamos dizer que os clientes, o governo vai atender essa necessidade. E lembrando até, Lucas, que o grande risco, por exemplo, seriam os bancos digitais, né? Aqueles, como são uma empresa de tecnologia, o Agibank, o CCBank, o Nubank, o Banco Inter, mas já declararam que não tinham nenhuma posição nesses bancos, né? E mesmo que tivesse, teriam recursos do lado do governo. Mas isso também traz um alívio para o correntista desses bancos, né? Por conta dessa amarração, né? Então, se você está preso num banco, num depósito, você não vai ter, vai ter esse dinheiro, mas não tão liquidez hoje, vai esperar um pouquinho, né? Vai ter que esperar, mas eles já se manifestaram que não tem nenhum problema. A única questão levantada é que tem startups brasileiras que têm 10 milhões de dólares nesse banco, mas eles vão recuperar esse recurso porque o governo americano já vai usar o fundo garantidor e vai devolver, teoricamente, liberar esses recursos. Sim, e a partir desses fatores, desse sistema bem estabilizado, como você vê a posição do governo brasileiro para lidar com esse tipo de questão agora já na largada de uma nova administração? Nós temos vários problemas, né? O Brasil passa por uma crise ainda decorrente da pandemia mal resolvida, no meu ver, né? A questão, claro, dos recursos, a inflação que é mundial, né? Uma taxa de juros ainda muito elevada, mas que ainda não se mostra, vamos dizer, vai entrar uma queda, mas não vai ser uma queda excessiva, né? Então está 13,75, espera-se perto de 12%, um pouco mais no final do ano, quer dizer, ainda vai continuar alta, né? Porque o governo também precisa de financiamento, né? A taxa de juros alta atrai esses investidores estrangeiros e entra recursos para o país, né? Mas é claro, o Brasil tem um Banco Central independente, né? Então o Brasil é um modelo, um espelho, depois do sistema de pagamento brasileiro de 2002, o Brasil é um modelo de sistema financeiro, né, no mundo. Então eu acredito, nós temos gente capacitada, competentes, então não é só questão do governo, é quem está no Banco Central, são os técnicos, o presidente tem um mandato até daqui 2 anos ainda, né? Então ele tem todo o conhecimento, né? Embora o governo brasileiro tenha feito aí algumas queixas, né? Que tem que baixar os juros. O problema não é de banco independente ou banco ligado ao governo, o problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos, que não combina com a necessidade do crescimento que nós temos. E tem que baixar os juros, mas também a economia tem que melhorar para o governo, o Banco Central, né, não o governo, mas o Banco Central, tomar as ações compatíveis, né? Então, se melhorar a questão da dívida, né, melhorar um pouco a economia, esses juros vão baixar. Eu acredito que vão baixar agora também um pouquinho por pressão desse evento da falência de bancos,
até para aliviar um pouquinho a economia. Mas eu acredito muito nessa questão também de uma administração responsável, né? Então, e capacitada, né? Capaz, que nós temos aqui no Brasil. O Banco Central é independente, isso é importante para a gente, né? Embora alguns achem que o governo tem que mandar no dinheiro, não, né? Porque o que acontece nos Estados Unidos, né? O Fed atua, mas sem nenhuma intervenção do governo Biden, por exemplo, né? Eles podem conversar, claro, tem até o dever de conversar, mas tem que ter o poder de convencimento e tudo sai por uma nota técnica. Então, tudo vai ser analisado tecnicamente, né? O que só não pode ser emocionalmente, né? E aí nós precisamos, não. Nós temos que analisar com frieza, acreditar, ver o que os bancos internacionais estão fazendo, os bancos centrais, né, do mundo todo. Há, lógico, um risco de um banco grande lá fora quebrar, assim, ele pode ficar mais fragilizado, até pode, mas teoricamente não vai passar disso, acredito, né? Porque a atuação das autoridades. E vale lembrar, Lucas, que agora a gente vai ter que se acostumar com crises, né? Nós tivemos uma crise em 29, 30, né? Toda aquela questão da Bolsa, em 2008, e as crises estão ficando mais frequentes. Por quê? Tudo está mudando rapidamente, né? A questão da tecnologia, o modo de vida, tudo está melhorando, né? Mas até esse mercado se ajustar, as coisas vão mudando, e o sistema precisa se ajustar a isso, né? Precisa criar confiança, precisa entender as movimentações. Então, as crises elas vão ser mais frequentes. Então, se a gente tem 2008, como você citou, até agora 2023, são 15 anos, mas daqui 5 anos a gente pode ter uma crise, né? Daqui 10, depois 5. Então, isso vai ser um desafio para todos, porque nós vamos sempre ter crises mais frequentes, né? Em períodos mais curtos, e isso vai exigir, claro, uma solidez, né? Mais das autoridades monetárias, trabalhar em conjunto, né? Claro, não ser concorrentes, né? Trabalhar pelo sistema mundial, né, pelo sistema financeiro mundial, que é o papel, claro, do Fundo Monetário. E quais os sinais que os investidores e correntistas precisam ficar atentos para identificar que o sistema financeiro ou a instituição em questão podem estar passando por problemas? Olha, primeiro, esse banco ele tem que estar cadastrado ali as corretoras, né? Então, por exemplo, você não precisa estar num banco, você atua para uma corretora, né? E eu vou lembrar um pouquinho dessas questões aí das criptomoedas, o que está acontecendo, o que vem acontecendo quase que diariamente, né? Esses escorregões, né, de investimento ali. Gente, primeiro, tem que estar registrado, a corretora tem que estar registrada, a pessoa tem que ter uma autorização para funcionar. Isso é natural. Quando você vai comprar qualquer coisa, você vai ver se a empresa é legal ou não, porque se não é, você pode até comprar, mas você sabe o risco que corre. Depois não adianta, né? Não adianta chorar, porque as coisas, né? E isso, né, como falou, a questão da internet, o nível de informações que a gente recebe, tem muita coisa ali mais para atrair o investidor, não digo enganar, porque é uma palavra forte, mas aquilo não é a fundo da verdade. Então a gente tem que se segurar em quê? Nos grandes bancos, nos bancos que estão em desenvolvimento, né? Os pequenos bancos também são muito profissionais, né? Mas eles têm que estar regularizados. Então, o que o investidor tem que tomar cuidado é que conversar, claro, com o seu corretor e ver se ele está registrado ali, né? Claro. Antes de tudo, né? Tem que estar o registro na bolsa, autorização, né? E isso isso é uma garantia, né? Porque tem empresas que estão representando, né? E ali você tem um intermediário. Eu digo sempre assim, mais seguro é você estar nessas instituições que estão regulares, e elas estão sob o guarda-chuva do Banco Central. Então fica mais fácil o Banco Central identificar, e aí o próprio Banco Central ele vai à frente disso, porque ele tem uma preocupação com o sistema. Então as pessoas, claro, nesse momento de turbulência, o que vai acontecer?
Não, as autoridades estão atuando e elas têm interesse que mantenha o sistema sólido, né? Então, é atenção aonde você está investindo o seu dinheiro. Se você tem dúvidas, alguma coisa, tem recursos, muito recurso, vai pulverizando, tá? Para que você tenha, então, a segurança do fundo garantidor, e aí está tranquilo, é um seguro. Sim, com certeza. Muito obrigado, viu, José Antônio, por tranquilizar as pessoas agora que vão estar escutando esse podcast e informando também sobre esse assunto agora que está tão em pauta. Tá bem, Lucas? Eu fico agradecido, fiquei feliz em participar aqui, quando estou à disposição sempre contigo. Certinho. Obrigado. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no seu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse Direto ao Ponto utilizou áudios da AFP, Record TV, TV Cultura, Band Jornalismo, BMSC News, DW Brasil, tendo produção, apresentação e roteiro de Lucas Eliel. Edição de Matheus Santos, assistência de Matheus Olles, além da coordenação de Márcio Gomes e Luiz Felipe Melo. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.